Peguei minha namorada e meu melhor amigo de infância me traindo na minha própria casa, me vinguei dele, e abandonei ela. Então, sou um usuário do Reddit há muito tempo e decidi contar a todos vocês uma história que só agora chegou à sua conclusão final. Criei uma segunda conta no Reddit para proteger aqueles que não fazem parte da comunidade e mudei os nomes de todos os envolvidos. Originalmente, postei isso no Reddit Pro Revenge, mas me pediram para postar aqui devido à natureza de um dos atos de vingança. Peço desculpas se houver algum erro de ortografia ou gramática. O resumo vem no final, mas segura a onda porque essa história é longa. Contando um pouco da história por trás, vai rolar uma tristeza. Eu e minha esposa Raquel crescemos numa cidade grande com umas 30 mil pessoas. A gente se conhece desde pequeno, tipo, lá pros 6 ou 7 anos, não lembro exatamente. A gente era grudado mesmo. Aos 16 anos, começamos a namorar. Quando fizemos 18 anos, mudamos para uma cidade a umas horas de carro para trabalhar. Aos 20, a gente já estava casado e tinha comprado nossa primeira casa. Aos 22, veio a notícia de que ela estava grávida de um menino. Aí aconteceu o acidente. Umas 5 semanas antes dela sair de licença maternidade, uma estante enorme caiu e esmagou ele e nosso filho, eles morreram na hora. 2 colegas dela também se machucaram, um ficou paralisado e o outro perdeu a perna depois de amputar. A empresa onde ela trabalhava, para economizar grana, decidiu continuar usando móveis antigos que já tinham sido jogados fora porque eram perigosos. Até hoje eu não perdoei completamente os donos e os gerentes que tomaram essa decisão, porque eles acabaram com a vida do meu amor, e mataram nosso filho que estava quase nascendo. Não demorou muito depois que me disseram que eu tinha a opção de como lidar com o que a empresa chamava de compensação, mas eu chamava de dinheiro manchado de sangue. Eles queriam resolver isso sem precisar de um tribunal para evitar um processo. Só que eu estava atrás de justiça, não de vingança. Só para deixar claro, isso não é vingança, ainda é a história por trás. Por sorte, por causa da tensão que a história teve e porque vários políticos se envolveram, o caso foi logo resolvido num tribunal, uns 3 anos, e o dinheiro que eles tiveram que pagar para as partes envolvidas foi quase 10 vezes mais do que eles tinham oferecido no começo. Eles levaram multas pesadas por desrespeitar regras de trabalho, saúde e segurança, muitos chefes foram demitidos, outros até foram presos, e tal. Essa parte é para contar outra hora, quando eu me sentir bem para dividir. Eu trabalhava na área de telecomunicações. Minha mãe, que Deus a abençoe, se mudou para me ajudar enquanto tudo isso estava acontecendo. Acho que eu teria caído se ela não tivesse ficado tão presente. Foi nessa época que me deram uma promoção, mas tinha que viajar bastante pelo estado. Pedi para ter um escritório na filial da minha cidade natal, porque queria cuidar dos negócios não só pelo estado, mas também na minha cidade natal, que não tinha representante de negócios. Depois de uns meses, a gente estabeleceu uma rotina, 1 ou 2 semanas no escritório da cidade, 1 semana na minha cidade natal e 1 ou 2 semanas viajando pelo resto do estado. Depois de 1 ano, decidi comprar uma casa na minha cidade, para não precisar ficar sempre na casa dos meus pais, e também para ter a liberdade de entrar e sair. Isso vai ser importante mais pra frente na história. Cerca de 4 anos depois, nossa história começa. Desculpe se a história de fundo ficou um pouco longa. Voltei de uma viagem na sexta-feira e estava conferindo algumas coisas no meu escritório quando Harry, o diretor da filial, entrou. Também crescemos juntos, mas frequentamos escolas diferentes, mas desde que voltei, desenvolvemos uma amizade muito próxima. Ele perguntou como as coisas estavam e depois me convidou para uma festa em sua casa naquela noite. Eu disse sim. Sentia que uns drinks com amigos eram necessários. Foi lá que Harry me apresentou a Catherine. Ela era uma nova contratada na filial onde o escritório da minha cidade natal estava localizado e estava conhecendo todos, sendo nova na cidade. Nós nos demos bem imediatamente. Tão clichê quanto possa parecer, foi quase como se Raquel estivesse na minha frente, em vez de Catherine. Não vou aborrecer muito vocês com os detalhes, mas depois de 2 anos namorando, ela se mudou para minha casa da cidade natal. Tudo estava indo muito bem. Catherine e meus pais se davam bem, e os pais de Raquel também aprovaram e ficaram felizes por alguém poder me fazer tão feliz quanto Raquel havia feito. Tudo estava indo bem por quase 1 ano quando as coisas começaram a mudar. As conversas no Skype eram interrompidas, os vizinhos me contavam sobre como um carro, descrito para mim como sendo de Harry, sempre estacionado na rua de trás da minha casa sempre que eu estava fora, algumas roupas que não eram minhas estavam no meu guarda-roupa.
Todos os sinais indicavam que ela estava me traindo, mas ela disse que nada estava acontecendo. Ela disse que Harry vinha ocasionalmente para discutir negócios, mas não demorava para ir embora. Eu pensei que isso era apenas paranoia minha e continuei agindo como se nada estivesse errado, mas sempre havia essa sensação de que algo não estava certo. Cerca de 6 meses depois, descobri que ela mentia para mim. Eu havia acabado de fechar um contrato bastante grande com uma nova empresa e as negociações terminaram mais cedo do que eu havia previsto. Em vez de ficar por mais alguns dias, decidi pagar por um voo antecipado para casa e surpreender a todos. Avancei algumas horas e eu estava dirigindo até minha cidade natal e entrei pela rua de trás da minha casa, para que eu pudesse entrar em casa sem ser visto e surpreender Catherine. Uma parte de mim estava curiosa, para saber se esse carro misterioso estava lá. Com certeza, havia um carro que bloqueava o portão de entrada dos fundos. E vi o carro de Harry estacionado. Se não fosse pela alta cerca que eu havia colocado alguns anos atrás para ter privacidade, eu poderia facilmente ter passado pela minha própria casa. Estacionando atrás de seu carro, saí e achei estranho que ele estivesse lá tão tarde. Ela afirmou que ele não demorava. Enquanto me aproximava dos fundos da casa, vi algo que fez meu estômago embrulhar. Na minha cozinha, Catherine e Harry estavam fazendo coisas com vontade. Fiquei paralisado, o tempo parou. Ali estava meu amigo íntimo, fazendo coisas na bancada da minha cozinha com minha namorada. Eu não sabia o que fazer. Tantas perguntas passavam pela minha cabeça. Isso era real ou eu estava sonhando? Por que eles estavam fazendo isso na minha casa? Sentindo-me derrotado, virei e fui embora sem que eles me vissem. Sentei no meu carro por uma eternidade. Eu estava chorando muito, mas a tristeza rapidamente se transformou em raiva. O mesmo tipo de raiva que senti em relação àqueles que eram responsáveis pela morte de Raquel. Eu queria machucá-los, não com agressão física, eu não acredito em violência. Foi então que soube que iria me vingar e destruir suas vidas. E que momento melhor para começar do que agora? Dirigi de volta pelo beco, estacionando a uma boa distância da minha entrada para ainda manter o carro de Harry à vista. Em seguida, retornei ao portão, onde tinha a visão do interior da casa, e liguei para ela. Naquele instante, eles ainda estavam em um momento íntimo quando o telefone começou a tocar. Eles olharam o identificador de chamadas, trocando olhares surpresos ao verem meu nome aparecendo. Percebi que ela estava considerando atender, mas eles deixaram o telefone tocar. E voltaram a se beijar e tudo mais, então liguei novamente e dessa vez ela decidiu atender. Enquanto ela respondia, desliguei rapidamente e retornei ao meu carro. Logo depois que o fiz, ela me ligou de volta, questionando por que eu estava ligando tão tarde. Expliquei que estava a cerca de 10 minutos de distância de casa e não queria assustá-la ao entrar repentinamente. Ela pareceu chocada e tentou agir feliz com a notícia de que eu estava voltando, encerrando a ligação rapidamente depois de dizer que iria se levantar e trocar de roupa. Nos despedimos e desliguei. Harry surgiu apressado pelo portão, ainda parcialmente despido. Ele entrou no carro e partiu a toda velocidade, como se fugisse de algo. Soltei um leve sorriso, ciente do temor que ambos deviam estar sentindo por terem estado tão perto de serem pegos. Aguardei alguns instantes antes de manobrar o carro no mesmo local onde Harry estivera momentos antes. A noite seguiu tranquila, e somente após ela ter adormecido que me ergui e dirigi-me ao meu escritório no corredor. O sono me escapava. Era necessário planejar, eu planejei. A vingança. Minha mãe sempre me ensinou a não agir com violência, e permitir que o equilíbrio cósmico siga o seu próprio curso. Mas nesta situação, decidi que o destino precisaria de um empurrãozinho. Resolvi puni-los individualmente, mas levá-los à ruína juntos. Eu sabia que Harry tinha uma inclinação para as... Não era nada tão sério, mas ele mantinha em segredo. Só me inteirei acidentalmente ao deparar com um pouco de deixados em seu local de trabalho, mas fingi que não percebi quando ele tentou esconder a situação. Comecei a entrar em contato com alguns dos meus contatos menos escrupulosos, para obter informações e saber se eles estariam dispostos a me ajudar. Passados alguns dias, havia acumulado um estoque razoável para o meu plano. Cerca de um mês depois, convidei amigos, incluindo o próprio Harry, para um churrasco à noite, depois de ter certeza de que tinha feito Harry beber o suficiente. No início daquela manhã, peguei as e vários objetos meus pessoais e coloquei em várias localidades ao redor de seu veículo, com a maior quantidade escondida no compartimento dos pneus.
Tendo confiança de que ele não os descobriria nos próximos meses, enquanto o restante do meu plano se desenvolvia, tranquei o carro e me recolhi para dormir. Além disso, após levá-lo para casa, dado que ele ainda estava bastante embriagado para dirigir, coloquei itens pessoais em sua residência. Alguns dias depois, elaborei uma estratégia para a invasão, rompendo o vidro da porta dos fundos da cozinha de casa e deixando-a entreaberta, antes de retornar à cidade para um voo. Minhas notificações se acumularam assim que pousei. Uma delas era da minha mãe, visivelmente em estado de pânico, pois havia encontrado a porta dos fundos arrombada e acionado a polícia. Outra mensagem era de Catherine, que parecia estar em lágrimas, e a terceira vinha da polícia local, solicitando que eu entrasse em contato. Enquanto viajava a trabalho, solicitei a Catherine que ficasse na casa dos meus pais até a minha volta. Além disso, pedi ao meu pai para contratar um serviço de segurança e instalar câmeras e um sistema de alarme, após obter a aprovação da polícia para não prejudicar a cena do crime. Quando retornei, fiz a cena de artista. Não posso acreditar que isso aconteceu e... por que alguém faria isso? Após realizar uma busca minuciosa por todos os cantos e descobrir que os itens que eu havia levado para lá estavam desaparecidos, preenchi um boletim de ocorrência. Em seguida, solicitei a presença do representante da empresa de segurança que nos explicasse como as câmeras e o sistema de alarme funcionam. Então chegou a pergunta que eu estava aguardando. Ela queria saber como apagar registros gravados. Ela parecia um pouco envergonhada ao fazer essa pergunta, mas eu sabia exatamente o porquê. Ele nos mostrou em nosso computador doméstico como desativar certas câmeras para evitar gravações, caso quiséssemos preservar nossa privacidade. Enquanto ele me auxiliava nisso, perguntei se, quando as câmeras estivessem desativadas, era possível receber notificações, apenas por precaução. Ele fez isso e me ajudou a configurar as notificações por e-mail antes de partir. Ótimo! Agora, só precisava esperar. Nessa etapa, recorri ao Legal Advice para obter ajuda em relação às leis de casais em meu país. Era crucial ter certeza de que meu próximo plano fosse legal e que não ficasse sujeito a pagar qualquer quantia em dinheiro ou ativos para Catherine. Eu não tinha certeza se éramos legalmente considerados um casal de fato ou não. Sendo o único contribuinte para a propriedade de Raquel, eu não queria ser pego de surpresa caso Catherine tentasse reivindicar parte da propriedade. Um agradecimento a todas as pessoas que me ajudaram lá. Elas me puseram em contato com um ótimo advogado que me assegurou que, embora estivéssemos namorando há quase 4 anos, não tínhamos coabitado por tempo suficiente para sermos considerados um casal de fato. Além disso, como eu estava pagando todas as contas da propriedade onde ela morava e não havia aluguel envolvido, consegui provar que ela não tinha base legal para fazer uma reivindicação financeira contra mim. Na semana seguinte, minha empresa me ofereceu uma promoção para voltar à cidade e liderar a equipe da qual eu fazia parte. Isso significaria menos viagens e mais tempo em um único local, já que, graças ao sucesso da minha atuação na minha cidade natal, estavam planejando ter de 3 a 5 representantes que passariam 1 ou 2 semanas nas cidades vizinhas, incluindo a minha, como parte da minha equipe. Aceitei a proposta e iniciei o processo de transferência, que levaria cerca de 6 semanas. Isso era perfeito, pois me daria tempo suficiente para reunir todas as evidências necessárias. Após regressar à minha cidade natal, iniciei a execução das etapas restantes do meu plano. Solicitei a Harry um período de descanso de 7 dias para Catherine, estendendo-o por 2 semanas. Meu objetivo era enviá-la com 2 amigas de férias, antes de enfrentar novamente a decisão mais importante que tive de tomar. Ele demonstrou entusiasmo e expressou sua alegria por eu estar pronto para dar esse passo mais uma vez. Trocamos um abraço caloroso, embora não da maneira que possivelmente ele tinha em mente naquela ocasião. Ele deu o aval e bloqueou o intervalo de tempo no calendário. Pedi para ele guardar segredo, pois era uma surpresa. Naquela mesma noite, informei a Catherine que havia agendado uma estadia de 1 semana para ela e 2 amigas em um resort tropical, com todas as despesas cobertas. Sem a necessidade de explicações, ela deveria escolher suas amigas. A reação dela foi de euforia, semelhante à de uma criança que descobre que toda a oferta de doces da loja lhe pertence. Eu, então, comuniquei a ela que na semana seguinte estaria na cidade, me organizando para atender a um cliente de grande importância, que era um dos meus principais contratos. Precisava do auxílio de alguns membros da minha equipe antes de viajar na semana subsequente. Expliquei que não estaria em casa até segunda-feira, quando ela partiria, impossibilitando nosso encontro.
Essa notícia pareceu entristecê-la, mas ressaltei que valeria a pena quando ela regressasse. O que omiti foi minha decisão de tirar um período de folga de 2 semanas do outro lado do país, me preparando psicologicamente para o caos iminente que se aproximava assim que ela embarcasse no avião, além de aproveitar a primeira fase da minha liberdade. 2 semanas mais tarde, no domingo, retornei de avião e comecei minha jornada de volta para casa. Ao chegar, fiz uma breve parada na minha residência e constatei que o veículo de Harry estava estacionado lá. Como ocorreu na primeira noite em que os peguei, estacionei discretamente atrás dele e examinei as câmeras. Para minha falta de surpresa, ele estava adormecido na minha cama. Na verdade, testemunhei isso repetidamente durante as 2 semanas em que estive ausente. Então, fiz minha primeira ligação para a polícia, ocultando minha identificação de chamada. Aleguei ser um dos meus vizinhos e relatei que tinha observado alguém dentro do carro dele no beco atrás da minha casa. Essa pessoa ocasionalmente parecia estar passando objetos pelas janelas para veículos que passavam, enquanto também parecia vigiar meu quintal. Manifestei preocupação de que pudesse estar envolvido em tráfico de planejando invadir a propriedade de alguém. Forneci à polícia a placa do veículo e uma descrição do indivíduo. Então entrei em contato com Catherine e expliquei que estava a aproximadamente 10 minutos de distância de casa. Sabia que ela estaria embarcando em um voo no dia seguinte, mas tinha um desejo intenso de proporcionar-lhe uma surpresa. Observando as filmagens agora, é quase hilário perceber o alvoroço que se desencadeou, surpreende-me não ter ouvido nada disso na época. Em questão de segundos, Harry já estava parcialmente vestido e correndo em direção à porta dos fundos, em direção ao seu carro. Naquele momento, dificilmente poderia ter imaginado uma cena mais perfeita. Enquanto Harry se afastava, um carro da polícia virou a esquina atrás de mim, flagrou a partida apressada de Harry e iniciou uma perseguição. Após entrar em casa, cumprimentar a animada Catherine e vivenciar todos os rituais de um casal, ela logo adormeceu. Por outro lado, eu estava incapaz de encontrar o sono. No dia seguinte, ela e seus amigos foram acomodados em um carro. Depois de vê-los partir, tive que esperar algumas horas, mas então iniciei a implementação do meu plano. Entrei em contato com um amigo especializado em mudanças e lamentei o aviso tardio, mas expliquei que precisava que minha residência estivesse pronta e transferida até sexta-feira. Depois de estabelecer um horário, mencionei que ele teria que levar algumas caixas para um depósito, ao que ele prontamente concordou. Então, comecei a empacotar os pertences de Catherine. Mais tarde naquele dia, recebi uma ligação da polícia solicitando minha presença para identificar alguns objetos apreendidos de um suspeito na noite anterior. Esses itens se encaixam na descrição dos objetos que eu havia reportado como roubados. Um sorriso escapou involuntariamente, satisfeito pelo desenrolar do meu plano envolvendo Harry. No entanto, ao chegar, percebi que alguns dos objetos ainda estavam ausentes, possivelmente porque eles ainda estavam na casa de Harry, que aparentemente não havia sido revistada. A essa altura, a cidade estava fervilhando de rumores. As notícias em minha cidade natal raramente permanecem secretas por muito tempo. Harry estava enfrentando uma situação problemática, sendo imediatamente demitido devido a acusações de posse de drogas e bens roubados. Naquela noite, dirigi até a residência dos meus pais e compartilhei o ocorrido com eles e com os pais de Raquel. Delicadamente, omiti alguns detalhes e expliquei que após uma promoção, eu retornaria à cidade, mas Catherine não faria parte dos meus planos. A princípio, houve um sentimento de decepção por eu não ter comunicado a eles o que estava acontecendo, mas logo se transformou em alívio ao perceberem que eu estava lidando com a situação de maneira madura. Na sexta-feira à tarde, após uma semana organizando tudo e preparando minha casa para entrar no mercado de aluguel e lidando com diversas tarefas no escritório local, coloquei alguns pertences no carro e dirigi até a casa dos meus pais para me despedir. Antes de partir, visitei a casa de Beck. Ela havia sido uma das amigas mais próximas de Raquel durante nossa criação. Ela era a única outra pessoa que estava ciente da situação, embora não tivesse todos os detalhes sobre Harry. Sem a assistência dela, não teria sido possível organizar tudo tão eficientemente. Entreguei a Beck uma pasta grande com provas reunidas da traição de Catherine, além de uma carta e documentos legais do meu advogado que estabeleciam que ela estava proibida de me contatar. Também inclui informações sobre como acessar seus pertences no depósito que aluguei. Depois de uma breve despedida, parti e retornei à cidade. No domingo, acordei com uma série de chamadas não atendidas, mensagens de voz e mensagens de texto. Aparentemente, Catherine havia retornado para casa mais cedo após ser informada de algo ocorrido na cidade.
ela se deparou com a casa vazia e uma placa de aluguel na frente. Em meio ao desespero, ela buscou refúgio na casa dos meus pais, onde foi recebida com uma porta fechada. Eles a impediram de entrar, levando-a a fazer inúmeras ligações até finalmente conseguir contatar Beck, que tinha um pacote para ela. Fui informado de que Catherine não reagiu bem a essa situação, como ficou claro pelos inúmeros textos furiosos e mensagens de voz em que me acusava de conspirar com Harry e de ser enganador. Resumindo, após perder minha esposa grávida em um acidente de trabalho, retornei à minha cidade natal e desenvolvi um relacionamento com uma mulher. Após convivermos, ela me traiu com um amigo próximo. Criei uma situação onde ele foi acusado de posse de enquanto a enviei para um retiro de spa. Posteriormente, aluguei minha residência e saí da cidade para aceitar uma promoção, ao mesmo tempo que a expus como uma traidora. Edição: agradeço pelas palavras de todos e pelas respostas impressionantes. Ainda que esta seja uma conta temporária, sem intenção de uso futuro, agradeço a todos que a valorizaram. No momento, estou ocupado com o trabalho, mas quando terminar, farei o possível para responder as perguntas e fornecer atualizações adicionais conforme necessário. Edição 2. Agora estou em casa, e considerando a quantidade de perguntas aqui, bem como os comentários e mensagens que recebi, decidi investir um tempo para responder as perguntas e esclarecer os pontos relevantes, embora não seja possível responder a todos. Uma pergunta recorrente diz respeito ao destino de Harry, o motivo de ter agido tão firmemente contra ele e por que escolhi me incriminar, especialmente na internet. Após debater isso com amigos, a resposta resumida é que Harry enfrentará alguns meses de prisão, uma vez que está em sua primeira infração. No entanto, ele pode ser liberado antes. Senti que isso era necessário para a narrativa, pois apenas eu conhecia meus planos para Harry. Portanto, omiti detalhes cruciais que poderiam me identificar verdadeiramente. Além disso, modifiquei alguns detalhes descritivos dos locais para tornar a história mais universal. Importante notar que já existiam provas suficientes em sua própria residência, eu apenas providenciei os meios para a polícia investigar sua conduta em sua casa com mais profundidade. Para aqueles que têm questionado sobre a possibilidade de Harry descobrir e denunciar minha ação às autoridades, estou ciente de que ele não utiliza o Reddit. Em relação a Catherine, sei que ela tem uma conta aqui, porém, não identifiquei atividade recente que sugira sua presença ativa. Quanto a outros usuários do Reddit, essa é uma incógnita. A maioria das pessoas com quem mantenho contato na minha conta principal pode identificar esta história se a encontrarem, mas suas preferências de navegação fora dos subreddits que frequentamos permanecem desconhecidas. Quanto a Catherine, muitos questionaram por que não tomei medidas mais enérgicas com ela, ou por que permiti que a situação perdurasse. Francamente, considerei expulsá-la após alguns dias, porém optei por coletar evidências e documentar sua traição para que todos que a conhecessem tivessem conhecimento dos seus atos. Ela se intitula uma socialite, nas próprias palavras dela, e compreendi que a exposição teria impactos significativos em sua reputação. Quanto ao seu desfecho, soube recentemente que ela se mudou para outro estado após uma transferência. Conversei com pessoas hoje que indicam que ela foi rebaixada para funções administrativas antes da mudança, provavelmente como resultado das reações após o boato se espalhar pela cidade. Se houver mais atualizações, avisarei. Muito obrigado por assistir, deixe seu comentário e lembre-se de se inscrever no canal para assistir novos vídeos.